Aqui é Silvia Iano, do blog sentidosdoviajar.com. Continuamos a nossa leitura conjunta do livro 30 Dias na Terra dos Salmos, de Charles Dyer, editora Pão Diário. Hoje, na leitura do capítulo 26, As Bênçãos da Unidade, Salmo 133. Existe um velho ditado irlandês usado para brincar com a família e os amigos que contém, em grande parte, uma verdade. Viver no alto com os santos amamos, isso é a mais pura glória. Viver embaixo com os santos sabemos, isso é outra história. Essa rima sempre vem à minha mente aproximadamente no 5º dia das viagens a Israel. O jet lag já foi superado. Estamos todos acomodados e nossos dias e nossas noites já estão em sintonia. Mesmo assim, notamos então que alguns poucos membros do grupo parecem estar mexendo com os nervos de todos. Eles são aqueles que sempre estão 5 minutos atrasados para voltar para o ônibus a cada parada. Atrasam todo mundo na fila do jantar enquanto examinam cada folha de alface da salada antes de colocá-las no prato. Por que será que as idiosincrasias das pessoas parecem apenas vir à tona quando nos reunimos em grupos? E por que essas pequenas irritações aborrecem tanto? Sinto-me feliz que nosso destino hoje seja o Monte Hermon, porque acho que este local pode nos ajudar a responder essa pergunta. O Monte Hermon se eleva a 2.800 metros acima do nível do mar. É a montanha mais alta de Israel. As cidades de Dan e Cesareia de Filipe estão aninhadas na base do Monte Hermon, mas não dá para ter uma boa vista da montanha a partir de qualquer uma delas. Elas estão muito próximas. Assim sendo, paremos perto da antiga cidade de Azor para conseguir uma boa visão. O Monte Hermon ainda está a 48 quilômetros de distância, mas daqui podemos ver como a montanha domina a vista para o norte. Contudo, o que o majestoso Monte Hermon tem a ver com o sempre atrasado fiscal de alface, agora sentado à sua frente no ônibus? Para encontrar a resposta, precisamos visitar Jerusalém durante uma das festividades anuais do Senhor. Imagine ter de passar pela cidade lotada de Jerusalém com esta pessoa, e milhares de outras, 3 vezes por ano quando nos reunimos como nação diante do Senhor. O que deveria ser um momento de inspiração espiritual facilmente seria dominado pela irritação. Acredito que seja por isso que o Salmo 133 tenha sido inserido nos cânticos de romagem. Originalmente escrito por Davi, esse salmo enfatiza os benefícios da unidade fraternal, e Davi usa o Monte Hermon como uma de suas lições práticas. Talvez tenha escrito o salmo depois de tornar-se rei, finalizando um período de guerra civil entre as tribos. No entanto, independentemente do panorama original, os compiladores posteriormente o incluíram como parte desta coletânea de salmos, entoada por milhares de peregrinos que subiam a Jerusalém para adorar o Senhor. O salmo começa com uma declaração simples: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! Viver em união simplesmente não era o objetivo. Em vez disso, a meta era viver em unidade de propósito e coração. Tal unidade, Davi escreve, é tanto moralmente boa quanto socialmente agradável. A unidade sempre é certa do ponto de vista de Deus. É o que impede que a estrutura da sociedade se desfaça. Davi usa então 2 exemplos para ilustrar os benefícios de tal unidade. Primeiro, ele compara os benefícios da verdadeira unidade com o óleo que Moisés derramou sobre a cabeça de Arão quando ele o ungiu sumo sacerdote. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Versículo 2. Em Êxodo 40, Deus anunciou que Arão e seus filhos deveriam ser separados para o sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. Versículo 15. Isso aconteceu quando Moisés derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. Levítico 8:12. Assim que o óleo perfumado da unção escorreu pela cabeça de Arão até sua barba e depois gotejou em suas vestes sacerdotais, ele foi santificado, separado para Deus de uma forma especial e única. Davi está dizendo que quando vivemos em unidade, cada um de nós ajuda a empurrar o outro mais para perto do Senhor. E como isso funciona? O autor de Hebreus sugere que isso acontece à medida que nos encorajamos e nos apoiamos em nossa caminhada com Deus. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos,
como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, 24 e 25. Congregar, encorajar um ao outro e demonstrar amor e preocupação prática. Estas são as formas pelas quais ajudamos a levar os outros para perto de Deus. Estes são os efeitos santificadores da união fraternal. Davi ilustra então no versículo 3 o efeito sustentador que a unidade fraternal pode exercer sobre nós, impulsionando-nos nos momentos difíceis da nossa vida. É aqui que ele leva seus leitores para um passeio majestoso por Israel, desde o Monte Hermon ao norte até o Monte Sião ao sul. A unidade fraternal é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. A ilustração de Davi é extraída dos meses áridos de verão, em que chuva alguma cai em Israel. Na maioria dos dias de verão, sopra uma brisa quente e úmida vinda do Mediterrâneo. À noite, quando o sol se põe e o calor irradia para o céu noturno, a temperatura pode cair abaixo do ponto de condensação, especialmente em altitudes mais elevadas. Embora o Monte Hermon receba grande quantidade de chuva no inverno, é o orvalho do verão que ajuda a alimentar e sustentar as árvores e os arbustos que crescem nas encostas ao longo da estação seca. Da mesma forma, a unidade fraternal tem um efeito sustentador sobre aqueles que a experimentam. Davi diz que é como se o orvalho pesado do Monte Hermon também pudesse cair sobre os cumes mais baixos do Monte Sião, levando a umidade para sustentá-los ao longo do árido verão. Assim como Deus fazia cair o orvalho físico nos cumes do Monte Hermon, ele prometeu trazer suas bênçãos àqueles que se reunissem para adorá-lo em Jerusalém. Caminhando por nossa terra. Nosso tempo no Monte Hermon não é um momento apenas de beleza, mas também de praticidade. A aridez inoportuna do verão é um lembrete de que há fases em que a chuva e a neve refrescantes que oferecem sustento são substituídas por momentos de esterilidade espiritual. Mesmo assim, nesses momentos, até um leve orvalho ajuda. O orvalho de Hermon desempenha um papel fundamental em sustentar a vida durante os meses secos de verão. E o mesmo fazem as pessoas que Deus coloca em nossa vida. Elas nos ajudam a crescer e a nos tornar povo de Deus. Numa era de mensagens de texto e tweets, muitas vezes corremos o risco de substituir a interação pessoal pela comunicação impessoal, talvez permitindo que nossas mídias sociais ocupem o lugar dos momentos de contato face a face com amigos e familiares. E, sim, até de conhecidos casuais que Deus coloca em nossa vida. Quando deixamos que essas conveniências substituam as interações pessoais, podemos empobrecer espiritualmente e os fortes laços de unidade podem se desgastar. Parênteses meu. Estamos numa fase bem difícil de pandemia do Covid-19, né? Estou gravando isso agora em setembro, dia 30 de setembro. E essa pandemia fez com que nós não pudéssemos mais encontrar, né, os amigos. E estamos nos comunicando pelos meios de mídia. Mas lembremos que o face a face, mesmo que virtual, vale mais do que uma mensagem escrita. Então, vamos dar um tempo para ligar para as pessoas, ver como elas estão, fazer uma videochamada. Isso aproxima e mantém a chama acesa. Voltando ao texto. Então, não abandone o momento de congregar, o momento de união, que é santificador e sustentador, mesmo que haja pessoas inconvenientes ao seu redor. Veja se vocês podem reunir-se para fazer alguma refeição juntos e pergunte sobre a jornada espiritual de cada um. Talvez você possa descobrir que as lições que Deus está ensinando a eles podem ajudá-lo em sua caminhada espiritual. Deus pode usá-las para atraí-lo até Ele e o encorajar em sua caminhada de fé. Lembre-se de que é bom e agradável quando todos os cristãos vivem unidos. Amém. Busquemos isso no nosso dia a dia.